Abra sua Bíblia comigo, por favor, esta noite. E eu quero começar nesta primeira noite com você de um assunto muito sério, um assunto que tem nos trazido, assim, grande deformação na nossa sociedade brasileira, não é? É a questão de caráter, a questão de credibilidade. Nós estamos assistindo um momento da sociedade brasileira que o errado está sendo determinado como o certo, e o certo está sendo qualificado como errado. E nós não podemos entrar nesta cultura do mundo que é demoníaca e errônea. Nós podemos falhar em um monte de coisas. Só que quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, e aceitamos o Senhor como Salvador, irmãos, algumas coisas que faziam parte da nossa estrutura de vida, nossa prática de vida, têm que ser abandonadas, necessitam ser deixadas de lado. Porque uma vez que nós, numa pseudo-conversão, não mudamos a nossa maneira de falar, não mudamos a nossa maneira de ser, não mudamos o nosso jeito, a nossa personalidade, de fato, Jesus não nasceu em nossas vidas ainda. Ele não veio. E essa tem sido uma grande, mas uma grande tragédia, eu não vou dizer em nosso meio local, mas no meio evangélico, onde as pessoas se intitulam como cristãs, mas não há credibilidade nelas como cristã. Se eu fosse perguntar aqui essa noite, quem aqui já teve problemas, decepções, com maus prestadores de serviço, por exemplo, intitulado cristãos, seja uma empresa aí fora, ou um prestador de serviço local, acredito que boa parte já deve ter tido essa experiência. Aliás, eu cheguei a um tempo na minha vida e dizer, não quero mais aqui em casa trabalhando pessoas que se dizem assim. Por quê? Porque não são. Aí abusam da confiança, porque é cristão, é pastor, e aí a pessoa começa a fazer algumas coisas e você vê que não está certo. E isso é muito sério, porque a Bíblia nos diz que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Então imagine, eu sou dado à mentira, por qualquer coisa. Irmãos, eu tenho falado isso aqui esse ano muitas vezes. Mentira é uma coisa tão nociva, tão maligna, que tem por pai o diabo. Quem não corta a mentira da sua vida tem problema, pode perder a salvação, perde casamento, perde emprego, perde oportunidade, perde tudo, porque a mentira não vem de Deus, a mentira vem do diabo. Agora imagine, eu sou o patrão da Priscila, e eu digo para a Priscila o seguinte, digamos que eu tenho uma loja de tecidos, eu digo para ela assim, a pessoa vai vir comprar aqui seda, e você diga que é importada, etc. e tal, mas não é. Enrole as pessoas, diga que é algo caríssimo, e não é. A pessoa que não conhece, ela vai comprar aquilo como se fosse. Agora veja, eu sou um cristão, levo o nome de um cristão, e ela não é. Aí passo no final do dia, na sexta-feira, por exemplo, eu chego para a Priscila e digo assim, Priscila, vamos à igreja esse final de semana, tem uma palavra poderosa para você. Você precisa aceitar Jesus, viu, Priscila? Você precisa aceitar Jesus, porque eu não sei o quê, não sei o quê. Qual é o olhar da Priscila para mim? Qual é o olhar? Ora, para servir esse Deus, para ser igual a você, eu estou melhor sem ser. Porque não tem credibilidade. Uma pessoa que engana, uma pessoa que tem lucro debaixo da desgraça dos outros, uma pessoa que é dada a mentira, pessoa que tem dupla personalidade. Presta atenção, irmãos, como isso é muito sério dentro de casa. Dentro de casa. Imagine você, no meu exemplo, um casal, uma família, que tem filhos pequenos. E que os filhos crescem, vendo que no relacionamento do dia a dia, pode mentir, pode enganar. Eles crescem vendo que algumas questões do dia a dia são toleráveis.
Nós estamos vivendo um tempo hoje que já não tem mais restrição com falta de caráter positivo. O importante é que os camaradas estão dentro de uma igreja, que eu estou dentro de uma igreja, que eu estou lá. Mas isso não é correto e nem é sinônimo de salvação. Esta falta de postura, essa falta daquilo que a Bíblia traz, que tem que ser em nossas vidas. Houve um tempo em que ser cristão era sinônimo de ser reto, de ser honesto, de pagar as contas em dia, de ser bom pagador, de não ser dado à confusão. Mas, infelizmente, as pessoas estão se afastando da Bíblia. E o testemunho está cada vez menor. E cada hora a gente vê escândalo sobre escândalo. Irmãos, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tudo aquilo que a gente vai tendo de comportamento fora da palavra de Deus vai nos escravizar. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Não será apenas esse texto que nós vamos usar, mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 4, verso de número 8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude e se algum louvor, nisso pensai. Amém? Repetindo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem gratidão, de louvor, nisso pensai. Logo, eu não posso estar na minha vida com hábitos, práticas, diferente disso. Então, antes, eu era um empresário que tinha lá um exemplo, uma marcenaria, e eu enganava os meus clientes. Eu vendia um material para a pessoa como sendo um armário de madeira maciça e etc e tal, mas eu sei como engabelar a pessoa, e eu vendi muita coisa como sendo nova, e na verdade não era. Nós tivemos um tempo atrás alguns problemas com seguradora de carro, que falavam que colocavam peças novas em nosso carro, e ao descobrirmos, anos depois, meses depois, não eram peças novas, e cobraram da gente. Agora imagine, alguém que leva um carro numa oficina de um cristão, e acontece essas coisas. Como que o ímpio olha para nós? Na verdade, ele olha para nós como mau caráter, ele olha como alguém fraudulento. Imagine alguém que vende perfumes, por exemplo, e essa pessoa vende perfume como sendo original, e na verdade ela vai em algumas casas de essência, e ela compra, faz um cursinho online, faz lá um catinguelê da vida, e põe uma etiquetinha e vende como sendo original. Isso é além de crime, é imoral, não é correto, não é? Alguém que compra roupas e prende etiquetas como sendo etiquetas originais. Isso é quente, tal. E quem vive de marca vai pagar por isso. Aí amanhã descobre que eu, quanto cristão, vendi roupas falsificadas, pirateadas, e estou aqui na igreja tomando Santa Ceia. No meu trabalho as pessoas me identificam como o crente, o cristão, etc. e tal. Paulo está escrevendo, orientando sobre isso, sobre a gente ter uma nova postura, uma nova conduta na vida. E eu, diante de tantos textos, mas de tantos textos, eu poderia citar, por exemplo, um homem que foi trapaceiro, que foi errôneo, mas que aprendeu com o erro, foi tratado por Deus. Ninguém pode dizer que Jacó não tomou do próprio veneno que ele produziu no seu irmão, e custou caro para ele, muito caro. Nós encontramos outras pessoas que, depois que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Aquela mulher adúltera, quando foi apanhada em flagrante de adultério, a tradição judaica escreve dizendo que ela largou aquela vida e voltou para o caminho que ela nunca deveria ter se afastado.
nós encontramos tantos personagens, mas tantos personagens, que passaram a ter credibilidade. E não tinha. Um dos que escreveram os evangelhos da Bíblia, João Marcos, nós encontramos aqui algumas coisas de um moço que um dia colou a placa, fez algumas coisas, caiu, errou, falhou no conceito de Paulo. Pedro sentou com ele, aceitou ser tratado, aceitou ser aconselhado, e um tempo ele não tinha mais credibilidade. Mas o próprio apóstolo Paulo, anos depois, quando está preso, declina expressões dizendo que João Marcos lhe era muito útil. Então as pessoas podem mudar, sim ou não? Podem, é só querer mudar. É fácil mudar, quem ganhava dinheiro fácil, da noite para o dia vai ter que trabalhar, porque viver custa, amém, meus irmãos? Viver custa. Pode não custar para quem não é econômico, pode não custar para quem fica o dia inteiro em casa, que tem alguém que traz, que põe lá, mas viver custa. Alguém tem que ir para a rua, levantar cedo, engolir sapo, engolir lagoa, para trazer pão, leite, para roupa. Agora imagine alguém que tinha uma vida de ilicitude, se converte, tem que trabalhar. Crente não pode ser vagabundo, não pode ser preguiçoso. Tem que trabalhar, vai ter que trabalhar. Não dá para ficar na vida errônea de crime, de vender produto pirateado, falsificado, que agora você sabe, isso aí não é de Deus, é mentira, e mentira não é do Senhor. Mas isso tem que ter força de vontade. Esse é apenas um dos exemplos, como por exemplo, a mentira, a violência doméstica, como por exemplo, o mau caratismo na área dos negócios, e tantos outros, e tantos outros. Imagine você, alguém que passa de ano na escola, mas passa colando. Irmãos, isso não é certo, e não está correto, não vai ter bênção nisso nunca na vida. Uma esposa que mente para o marido, um marido que mente para a esposa, pais que mentem para os filhos, filhos que mentem para os pais, e assim a coisa vai. Aqui o texto está nos dizendo que nós precisamos nos encher de virtudes que constroem, não que destrói. Até ontem eu era uma pessoa impura, imoral. A partir de hoje, como eu as recebi a Cristo, eu estou diferente. Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 7. É um texto muito conhecido. Eu vou dispensar a leitura, vou citar apenas para ganhar tempo. Evangelho de João, capítulo 7, do verso 45 ao 52. Vamos lá. Esse texto está se tratando do tempo em que Jesus estava no templo, na festa do tabernáculo, quando os homens do Sinédrio encaminharam os guardas para prenderem Jesus, e lá estes homens chegaram e não conseguiram prender Jesus, porque não acharam em Jesus nenhum desvio de conduta. Aliás, ao analisarmos o texto por inteiro, não apenas o capítulo 7, já havia uma vontade declarada de matar Jesus, prender Jesus. Por que não prenderam Jesus? Não mataram Jesus? Porque ninguém duvide disso. Ah, mas Jesus foi preso, ele se deixou ser preso. Ele se deixou ser o Cordeiro de Deus. Mas aqui está um exemplo de que os guardas do templo foram até onde Jesus estava, saíram do Sinédrio, e com uma ordem do Sinédrio para prender Jesus. Mas não acharam em Jesus mau caratismo. Havia acusações contra o caráter de Jesus. Quem está comigo diz amém? Que tipo de falsa acusação faziam contra Jesus? Que ele era usado pelo demônio, que ele era filho de Belzebu, que os sinais que ele fazia não eram de Deus, que ele era um charlatão, que ele era um enganador. Isso não mudou. Isso vai continuar. Uma coisa que o diabo sempre vai tentar fazer é denegrir a sua imagem, tentar deteriorar. O importante é a gente saber quem nós somos e preocupar sim com o que tipo de imagem nós estamos passando para o mundo. Mas aqui nesse texto, do verso 45 ao 52, os guardas voltam e dizem assim para os membros do Sinédrio: não podemos prendê-lo. Vocês agora acreditaram nele? Falaram: não, ninguém fala como ele fala assim. As palavras que esse homem fala e os sinais que ele faz, ninguém faz. E eles voltaram sem prender Jesus.
o caráter de Jesus, muito embora fosse atacado por pessoas inescrupulosas, não havia legitimidade, ou seja, legalidade na acusação. Tanto é que quando vão prender Jesus, eles subornam as testemunhas. Quer ver um exemplo disso? Jezabel, que vê seu marido chorando, Acabe. Por que você está chorando, benzão? Ah, porque eu queria vinha e Nabote não quer me vender. Pensa num cabra frouxo de apanhar. É isso aí. Aí ela vai lá, suborna, dá uma ordem para que corrompam algumas pessoas, que façam acusação que ouviram Nabote blasfemar contra Deus e contra o rei. Aí essas pessoas aceitaram, e eram judeus, aceitaram e levaram Nabote preso perante a praça. Chegou lá e falou: nós ouvimos ele blasfemar mesmo contra Deus e contra o rei, digno de ser apedrejado. Mataram Nabote e Acabe ficou com a vinha, mas custou a própria vida e depois Jezabel pagou também. Veja que essa questão de credibilidade tem tudo a ver com vida transformada, tem tudo a ver com gente que quer ir morar no céu com Jesus Cristo. Agora, não tem como a gente falar de credibilidade, meus irmãos, sem antes a gente falar de caráter. Porque uma coisa está intrínseca à outra. Como é que o caráter do cristão é formado? Só para a gente entender, não acharam em Jesus, em nenhum momento acharam na vida de Jesus uma verdade, do sentido de que Jesus era um mau caráter. Porque a credibilidade de Jesus era condizente com o Pai. E Ele nos orienta na palavra a sermos seus imitadores. Aí começa a pegar, irmãos. Porque dizer que eu sou casado com Fernanda é fácil. Colocar uma aliança no meu dedo, dizer que eu sou casado é fácil. Mas é o meu comportamento de vida, não apenas quando Fernanda está perto de mim, mas longe, que demonstra o meu caráter. Sim ou não? Sim, até porque tem um monte de pessoas que mantêm casamentos por longos anos, mas são maus caráter. Engana a esposa, engana a família, inventa congresso, inventa um monte de coisa, sai, mas está com aliança e não separa, para manter uma farsa. Como existe um monte de mulheres também que são casadas no papel, direitinho, com aliança no dedo, mas tem problema de caráter, engana, mente, trai. Algumas delas estouram de vez em quando, aí a gente acompanha às vezes. Eu não dou muito ibope para isso não, porque não... Fulano de tal foi surpreendido com amante no motel. Fulano de tal, não sei o que, surpreendido, grande líder. Caráter, credibilidade. Agora, irmãos, uma vez que a gente perde a credibilidade, para readquirir é complicado. Então, antes de falar de credibilidade, a gente precisa entender que a credibilidade tem a ver com caráter. Então, vamos lá. A formação do caráter cristão ocorre quando o homem pecador, que se encontrava completamente dominado pelo pecado, experimenta um novo nascimento e passa a ser regenerado. O que significa isso? Ele não é mais o mesmo. Ele não pratica, não vive mais as mesmas coisas. O sujeito, seja homem ou mulher, regenerado, ele tem uma conduta diferente que aponta para Cristo. Olha, eu admiro adolescentes convertidos. Não vale dizer que porque é adolescente, porque é jovem, se pode algumas coisas. Porque eu encontro muito adolescente comprometido 100% com o reino de Deus. Testemunho de vida. Não é dado a ficar de namorico para a rua, não é dado a ficar em coisas erradas. É compromisso. É compromisso. Sabe o que quer na vida. Então, primeira das coisas que nós precisamos ter para entender a questão de credibilidade é que uma pessoa que é regenerada, ela não é mais a mesma. Se ela era briguenta, não é mais. Mentir, não mente mais. Roubar, não rouba mais. E tudo que diz respeito ao pecado,
ela tem agora um caráter que aponta para Cristo. Não há de faltar pessoas que dizem assim, ela matou, roubou, fez tudo isso a vida inteira, agora que perdeu a mulher, perdeu o marido, que fez isso e aquilo, agora virou crente, agora diz que é santa, agora diz que é santo. Bom, irmão, você sabe que essas coisas nós, infelizmente, vamos ter que ouvir. Agora, o que você quer? Você quer aplauso dos homens ou reconhecimento do céu? Deus não leva em conta o período de ignorância. Até então eu não tinha Jesus, eu não vivia os padrões da Bíblia, mas agora sim. Agora pensa comigo, eu nasci num lar evangélico, estou dentro de uma igreja, tenho talvez algum cargo eclesiástico na minha igreja, participo de um coral, do ministério de louvor, do diaconato, mexo em alguma coisa, mas o que as pessoas veem em mim, o meu caráter não aponta para Cristo, mas aponta para uma pessoa invejosa, aponta para uma pessoa que tem desejos de vingança com o outro. O meu caráter não aponta para o comportamento de Cristo. Ao contrário, o meu caráter é tão deformado que não há diferença entre eu e o mundano. Aliás, o mundano às vezes dá mais exemplo do que nós. E está na Bíblia. Aonde? Os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Então tem um monte de gente que não é cristão, mas é de bom caráter. Ele tem credibilidade. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, que não frequentam igreja, que alguns são ateus, mas vou falar para você, meu irmão, não tem mentira na vida, não tem crime na vida, não tem traição na vida. Se os caras falam 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, não tem desvio de conduta, não aceitam essa promiscuidade que está aí fora. Não são cristãos, mas não aceitam alguns hábitos forçados que o mundo manda. E aí nós olhamos que para trabalhar com credibilidade, nós precisamos ter uma conduta diferente. O que é ser regenerado? Regenerado, meu irmão, é ser reconstruído novamente. É ser aquela ideia de reabilitado. É a ideia de um osso que quebrou, que fragmentou, e que depois de uma boa cirurgia, de um bom tratamento, o osso foi reintroduzido na outra parte, e ele foi regenerado. Não há mais deficiência naquela parte. A ideia do conceito de regeneração é alguém que passou por um processo de construção, ou reorganização, ou reconstrução. Essa é a ideia. Se eu digo que eu sou regenerado, mas no meio em que eu vivo, no meio familiar, no meio do meu trabalho, e desculpa, que dentro da igreja, os frutos, ou o fruto de quem olha para nós, não aponta para o caráter de Cristo, você consegue fazer agora a compreensão do que disse Jesus? Que naquele dia, muitos vão dizer, em teu nome eu expulsei demônio, falei em outras línguas, e vamos repreender. Alguns vão ouvir assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por que isso? Porque não há regeneração. Agora não tem mais tempo. O tempo de nós sermos regenerados é enquanto estamos vivos. Pense você agora. Quem é que está aqui dentro do templo hoje que pode garantir que amanhã não vai ter um infarto fulminante e vai morrer? E não vai dar tempo de consertar. Não vai dar tempo de ter uma transformação. O tempo que Deus nos dá se chama hoje, agora. Então, quando a nossa vida não passa pelo processo de reconstrução, nós não somos reorganizados. Por exemplo, irmãos, casa de crente é suja? Não, então pelo que eu ouvi aqui, a grande maioria concorda que casa de crente é suja. Vamos fazer de conta que eu entrei no lugar errado. Casa de crente é suja? Crente anda com roupa suja? Crente anda com a camisa, com a gola cheia de gordura? Porque ele é limpo. Casa de crente é aquela cozinha lá, cheirando azedo, aquelas coisinhas. A geladeira da casa do crente é gordurenta, o fogão é engordurento. Não, não é. Antes que alguém fale, pastor. Não, não é. Esses hábitos aí pertencem a uma pessoa desleixada, suja. Porque Jesus não é sujo. Então a pessoa antes acordava dia após dia e etc e tal.
Um amigo meu alugou uma casa para uma pessoa. Essa pessoa ficou 6 meses, tirava o lixo de dentro de casa e colocava num cômodo da casa. Você sabe o que é 6 meses, sacos de lixo, num cômodo da casa? O que representou isso no final de 6 meses? Pense bem, quando nós somos regenerados, a nossa aparência muda. Nossa roupa tem que ser limpa, a externa e a espiritual. A nossa casa precisa ser uma casa limpa, porque nós sofremos o processo de transformação. Quem que gosta de sujeira? O diabo. Se a nossa casa não é uma casa limpa, se a nossa vida não é uma vida limpa, quem é que reina na nossa vida? Satanás. Qual a credibilidade de uma família que não é cristã, que aparece na nossa casa e chega lá e vê a nossa casa, a casa da mula sem cabeça? Tudo esquisito, tudo, aquele tanque de roupa que faz 3 semanas que está lá no balde, e por aí vai. Sabe, irmãos, uma vida regenerada, a gente não vive mais de aparência. Talvez você já saiba de alguns exemplos aqui. A gente sai de casa, põe uma roupa limpinha, toma banho de perfume, mas quem entra lá em casa sabe como é que é o negócio. Satanás mora lá, porque é tudo fedido, é tudo zoado, é tudo bagunçado, é porta do guarda-roupa caindo, é coisa, fio descascado para um lado, negócio para o outro, é roupa suja no tanque, é aquelas bagunceiras danadas, é aquele cara que passa na rua, tudo que ele vê na rua ele pega e traz para dentro de casa, ele não sabe de nada, ele não sabe nem a quem foi consagrado aquilo. Quando nós nascemos de novo, meus irmãos, nosso proceder é outro, nosso caráter tem que apontar para Cristo. Quem está comigo, diga amém. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: poxa, que interessante, viver essa vida que esse homem leva, eu quero. E quando nós falamos sobre isso, precisamos entender o que é caráter. Todas as pessoas possuem uma personalidade. E a personalidade é formada pelo conjunto de características essenciais que inclui, por exemplo, caráter, temperamento e hábitos. Para falar de credibilidade, a gente precisa saber o que é caráter. Caráter todo mundo tem, uns bons, outros ruins. Como nós viemos da descendência pecaminosa, o pecado que entra no mundo através de Adão e de Eva, a nossa natureza já é uma natureza a partir de agora, não é que Deus nos criou, mas por força do pecado. Então veja bem, que dentro dessa condição de ter credibilidade, o temperamento está incluso, que forma uma pessoa que tem boa credibilidade. O caráter está incluso dentro de uma pessoa que tem credibilidade. E os hábitos estão inclusos dentro da característica da pessoa que tem credibilidade. A personalidade de alguém é o que faz a diferença dos demais. Ela é a sua identidade, a sua originalidade, aquilo que ela define e expressa em seu padrão de comportamento. Então vamos lá. Qual a credibilidade que eu tenho para falar de santidade quando eu estou no mesmo padrão? Qual a credibilidade que eu tenho para falar que a bebida destrói, que o cigarro destrói, quando eu sou dado a essas coisas? Os meus hábitos definem a minha credibilidade. Quer ver um exemplo? Nós vivemos em sociedade, não só aqui na igreja, no mundo aí. Quando nós identificamos alguns comportamentos, alguns hábitos, quando uma mãe diz assim para a filha ou para o filho: não quero você andando do lado de fulano e de fulano, é preconceito? Nem sempre. Porque a gente sabe que as más conversações corrompem os bons costumes. Logo, a gente começa a ver que os hábitos daquela pessoa, que os seus comportamentos são comportamentos nocivos. Uma filha que grita com o pai, grita com a mãe, que não respeita ninguém, é de uma questão de credibilidade? Não é. Então o que forma essa questão de uma pessoa estar numa condição de credibilidade? É o seu comportamento, que tem a ver com o que ela tem de vida externa, a sua identidade pessoal e aquilo que ela apresenta diante das situações do mundo. Então ela tem, por exemplo, longe da Fernanda, eu sou uma pessoa.
Perto de vocês eu sou outra pessoa. Perto da minha mãe e da Renata eu sou outra pessoa. Perto da convenção do Estado de São Paulo eu sou outra pessoa. Eu pergunto, caráter muda de acordo com o ambiente? Sim ou não? Não, irmão, não fala assim não que eu choro. Não, não muda. O caráter tem que ser um só. Um só. Quem olha para nós de dia, sabe que aquilo ali é o que é. Quem olha para nós de noite, é a mesma coisa. Nele não há variação de comportamento. Agora, uma pessoa que tem essa questão de caráter, de credibilidade, ela precisa ser de bom caráter. E caráter tem a ver com índole, tem a ver com ética. Isso é muito sério. Porque quando eu sou uma pessoa sem ética, eu estou designando qual é a minha personalidade. Quando eu sou uma pessoa dado à imoralidade, vou dar-vos um exemplo. O cara é casado e quer ter comportamento de solteiro, de meninão. Ela é casada, mas quer viver vida de solteira. Ora, tem alguma coisa aí que não está batendo. A personalidade dessa pessoa não bate. Então, é o exemplo de um homem que casa, aí ele chega para a esposa e diz assim, filha, essa roupa não dá, essa roupa aí. Mas você me conheceu assim. Nem meu pai dava ordem para mim. Eita, está um grande problema. Por quê? Porque já começou ali um bendito, maldito jugo desigual. Olha bem como é que funciona esse negócio de índole. É aquilo que me designa, é aquilo que eu sou motivado. Então, eu sou muito mais levado por influências externas do que por esta palavra aqui. Então, eu pouco valorizo o que diz as Escrituras, mas eu quero viver segundo a pressão da sociedade. E aí, meus irmãos, nós vamos vendo que essa questão tem muito a ver com aquelas características que eu tenho de moralidade. Por exemplo, quantas coisas hoje para nós que a sociedade trata como normal, mas que a Bíblia aponta como imoral. Estamos tendo que conviver com alguns comportamentos e que estão querendo rotular até de crime. Mas a Bíblia diz que isso aqui é pecado. Aí qual é o meu comportamento? Eu caminho junto. Eu sou tolerante, eu sou condizente. Sabe, irmãos, o caráter revela o mais profundo do nosso ser. Então veja, eu estou numa viagem com os obreiros, e lá nessa viagem, eu testo os meus obreiros, porque na verdade isso já está no meu coração, e digo assim para eles, está calor, né, irmãos? É, está calor. Vamos parar para tomar um negócio para refrescar? E eu dou umas blefadinhas. Eu chego num local longe de vocês, a 300 quilômetros daqui, lugar que ninguém me conhece, e eu peço algo que não faz parte do nosso hábito de beber. Eu estou conduzindo aquilo lá para um outro nível. Essa questão que tem a ver com o que eu sou. Então, preste atenção. Tem gente que não pode ver uma roda, que ele acaba colocando assuntos que não tem nada a ver. Na verdade, aquilo está dentro do coração. Isso que nós estamos estudando hoje tem sido de tanta importância para a nossa vida, porque quando eu começo a falar besteira, quando eu começo a falar palavrão, quando eu começo... Olha, irmãos, eu não sei se você já percebeu isso, como está difícil de se relacionar aqui na sociedade. Você vai no mercado, vai numa loja, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem obrigado, não é? Eu me preocupo muito com isso. Porque você vai numa farmácia, você vai no mercado e pergunta para a pessoa assim, você tem produto tal? A pessoa diz assim, não, não tem. Você vira as costas e sai. Ei, cadê a educação? Ficou lá em casa? Ficou lá em casa? Ah, ele é empregado, ele está aqui para isso mesmo. Não, não é bem assim não. Não é bem assim não. Faz parte da nossa condição de sermos pessoas que têm credibilidade, ter educação, ser ético. Nós não olhamos para alguém que está, por exemplo, trabalhando no hospital, na área da limpeza, que é das mais importantes, e nos dirigimos a ela com expressões chulas. Limpa logo isso aqui. Não, não é assim. Você vai a uma borracharia trocar o pneu de um carro, e você não dá bom dia, não dá boa noite, e quando termina o serviço você não diz obrigado.
Isso tem a ver com aquilo que está dentro da gente. O caráter tem a ver com o mais profundo de quem eu sou. Então eu vejo que o pastor Luiz Vicente comprou um terno, e eu quero esse terno do pastor Luiz. Na verdade, nem sei como é que vai entrar, é só comparar o meu tamanho com ele, não vai dar certo. Mas eu quero. Eu quero porque quero, e se eu não posso, eu vou começar a falar mal do terno dele. Vou começar a falar mal da roupa dele, vou começar a denegrir a imagem dele. Sabe o que é isso aí, irmão? É o que está dentro de mim. Aí como eu não tenho um caráter bom, eu começo a botar para fora aquilo que está dentro de mim. Não se esqueça, irmãos, o caráter revela o que eu sou. No livro de, não lembro se é Provérbios ou Eclesiastes, diz assim: assim como as águas refletem o rosto de um homem, seu comportamento revela o seu coração. Quando eu tenho este tipo de comportamento, e não adianta, irmãos, mau caráter não vai muito longe, ele acaba, o personagem não aguenta muito tempo. Quem tem problema de ser alguém aqui e alguém lá, ô querida, ô querido, e por trás mete pau, é uma pessoa que tem um mau caráter. E essa questão de caráter é sem condições nenhuma de errar, revela quem eu sou. Então vamos lá. Se eu tenho oportunidade no culto para pregar, se eu tenho oportunidade no culto para estar escalado alguma coisa, eu venho. Se eu não tenho, eu não venho. Está demonstrando que o meu caráter é um caráter ruim. Porque se eu não sou estrela, se eu não estou na condição que eu quero e desejo, eu não sirvo, eu não me submeto. A deformação do caráter humano atrapalhou o relacionamento com Deus quando? Lá no Éden. O pecado, quando entrou no mundo através daquela condição, não afetou apenas o relacionamento com Deus, mas afetou também o relacionamento com os homens. Porque o mau caráter, ele não consegue ser bem sucedido nos relacionamentos com a humanidade. E uma pessoa de mau caráter, que não tem credibilidade, você acha que ela está preocupada com a natureza? Quantas pessoas você já viu jogarem plástico na rua, garrafas na rua, jogarem lixos em lugares que não tem que jogar? Tem pouco interesse nisso, porque ela tem um problema de deformação de caráter. Agora, o maior desses lances que nós estamos falando aqui é que esse tipo de contaminação depravou tanto, que nos afastou de Deus. O que Deus fez pela graça? Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. E quando nós então nos estabelecemos com Cristo Jesus, nós passamos a ter o direito de reconciliação com o Pai. Quando temos uma vida regenerada, volto a lembrar, eu era um perdido, eu era uma pessoa totalmente dada ao pecado, mas quando recebi a Cristo, eu me submeti a Ele e abandonei hábitos, coisas que a Bíblia condena. Então vamos lá. A inveja é de Deus, ciúme é de Deus, raiva é de Deus, desejar o mal dos outros é de Deus. Todo mundo sabe, né, irmãos? Todo mundo sabe. E no entanto, ainda existem algumas coisas que são manifestas na vida de alguns e que fica muito claro e evidente que são pessoas sem credibilidade. Por exemplo, eu digo assim para vocês, irmãos, tal dia nós vamos fazer algo aqui na igreja, e aí chama alguém para fazer uma determinada função, a pessoa diz assim: eu não posso nesse dia. Por quê? Porque eu vou estar estudando, vou estar fazendo um cursinho que eu estou fazendo para prestar para o Enem, ou para fazer um curso profissionalizante, vou ter aula de carta de motorista, etc. e tal. Beleza, você não pode vir, deu essa desculpa. Só que alguém vai lá e tira uma foto da gente na beira da praia, na beira da piscina, e posta na rede social. Como é que eu olho para essa pessoa amanhã e dou crédito no que ela fala? O que tem a ver com credibilidade? É quando eu tenho, por exemplo, algumas questões que eu não quero fazer e eu uso de algumas artimanhas de mentira. Qual a credibilidade que alguém dá para uma pessoa que mente?
Aqui essa pergunta tem vindo muito frequentemente entre nós aqui. Qual o valor de uma palavra de alguém que a gente sabe que mente, irmãos? Dá para confiar? Você acha que a pessoa vai falar para nós assim, o dia que ela contar uma verdade, a gente vai desconfiar, porque ela mente tanto. Ela mente tanto que o dia que ela falar uma coisa que é real, ninguém acredita. E esse é um dos grandes problemas do mau caráter, porque ele se torna vítima dele mesmo. Na verdade, irmãos, quando o Senhor Jesus morre lá na cruz pelos nossos pecados, Ele oferece para nós a chance de nos religarmos com o Senhor. É a regeneração. Agora, eu não consigo ver Deus, que muita gente acha que Deus é só misericórdia. Você é inteligente, e quem está aqui esta noite sabe, me responda. Deus é só misericórdia? Sim ou não? Alguém já leu na Bíblia que Deus é justiça? Já leram, irmãos? Até quando você acha que Deus vai compactuar com alguns comportamentos? Ele diz, na minha casa não permanecerá os mentirosos. Em minha presença não habitará os adúlteros. Veja que essa questão de caráter, que traz em seu conteúdo hábitos, comportamentos, que são aí estereotipados pelo código de ética. Código de ética, por exemplo. Recebo um troco no mercado, a pessoa me volta um dinheiro errado e eu fico calado. O prejuízo é dela, não é meu. Não é assim. Credibilidade, meus irmãos, tem a ver com uma pessoa que ela é íntegra. A palavra dela não muda. Então, por exemplo, eu estou aqui diante de uma situação, mas para ser favorável ao Aguinaldo, que pode me trazer algum tipo de benefício, eu mudo de opinião ou sou omisso. Eu não sou íntegro, eu sou omisso. Porque o Aguinaldo, afinal de contas, pode me beneficiar em alguma coisa. Como é que uma pessoa tem credibilidade quando na vida dela o Espírito Santo não a transformou? Aí você vai me dizer de algumas coisas, que eu não quero entrar nesse campo, de pessoas que são líderes, que têm cargos, e etc., mas que a gente olha para ela e fala assim, não, cara, não dá para confiar. Não é uma pessoa de credibilidade. Quantas vezes já não mentiu para nós? Quantas vezes já não fez isso ou fez aquilo? Como é que se dá credibilidade para uma pessoa que não tem uma transformação? Que tem problemas de andar na luz, que tem problemas de falar a verdade. O cristão verdadeiro, irmãos, ele tem um caráter transformado. Para ser bem claro, até ontem fulano era um traficante, um bandido, uma adúltera, um adúltero. Era uma pessoa, praticava o erro, mas ela aceitou Jesus. Quanto tempo demora para a pessoa ter a vida transformada? Bom, a Bíblia não diz quanto tempo demora, mas a Bíblia diz que para nós sermos meus imitadores, Paulo fala como eu sou de Cristo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando você vai fazer alguma coisa errada, alguma voz fala no teu coração que está errado? Alguém aqui já ouviu essa voz? Sabe o que é isso, irmãos? É o Espírito Santo dizendo, não faça. Isso é caráter transformado. Não faça. Agora, quando nós fazemos coisas erradas e não nos acusa aqui, ó, o nosso caráter já está deformado. Logo, eu não tenho credibilidade. Como é que alguém pode colocar confiança em alguém quando essa pessoa não sente mais arrependimento pelo estado de vida que ele está? Quando a pessoa não sente mais prazer nas obras da carne, nas obras depravadas, é porque ela começou a entrar no processo de regeneração. Então antes nós éramos estupim curto,
Antes nós éramos de hábitos nocivos, mas a partir do momento em que nós fomos orando, fomos estudando a palavra, fomos crescendo na imagem do Senhor, nós abandonamos algumas coisas. Agora veja como essa questão de credibilidade, ela é importante. Eu digo para os meus filhos, não minta, mas eu demonstro com a minha vida hábitos de mentira. Eu digo para os meus filhos que não aceito coisa roubada, mas eu compro coisas roubadas. Eu digo para a minha descendência que isso não é certo, mas eu vou lá e me associo com eles. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Esse texto está nos dizendo que quem tem o caráter cristão se despe do velho homem com os seus feitos. Aí, irmãos, eu queria entender um negócio aqui, só para você pensar, não precisa falar não. Eu brigo com a Mônica, com o Couto, saio da igreja, a primeira coisa que eu faço quando saio da igreja, qual que é? Não fala. Não fala, não precisa falar. Eu briguei com o Aguinaldo, briguei com o pastor, saí da igreja, no dia seguinte eu vou lá e faço algo. A pergunta é, que dia que esse caráter foi transformado? Nunca foi. Porque só esperou uma oportunidade na igreja para sair, porque na verdade a igreja nunca entrou dentro dela ou dele. Ele precisou de um ato para justificar, irmão. E este é um grande problema, porque olha o que diz o texto. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o velho homem, antes, era o cara que dava tapa em todo mundo, que brigava com todo mundo, que mentia para todo mundo, que vivia na perdição. E é isso que eu não entendo. O pecador que não conhece a Cristo, Fábio, o camarada larga as armas, larga o fuzil, ele larga uma cadeia de comando no crime para aceitar Jesus, para ter uma nova vida. Quem está comigo aqui, diga amém. O camarada, olha bem como a coisa é complicada. O sujeito era um criminoso, líder de uma gangue, mandava matar, praticava os delitos bárbaros, tinha o que ele quisesse. Mas o dia que o evangelho chegou nele, do jeito que ele estava, ele largou tudo isso e veio para Jesus. Ele largou dinheiro, largou mulheres, largou sexo errado, ele largou tudo e passou a trabalhar, por exemplo, como vendedor, lavador de carros, como balconista numa padaria. O cara era patrão do tráfico. Ele largou tudo isso por causa de Jesus. Ele chora, porque arrependido dos anos que ele praticou a bobagem. Aí eu, que estou dentro da casa do Senhor, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, e dizer que ninguém está livre de errar e de pecar, mas eu só estou colocando aqui a questão de caráter. Eu saio da igreja, em um mês, eu deformo o meu corpo. Em um mês, eu entro em coma alcoólico. Em menos de um mês eu estou nas baladas da noite. Eu queria fazer uma pergunta para você. A pessoa muda tão cedo assim? Quem acha que muda tão cedo assim? Você concorda que algumas coisas já estavam dentro do coração dessa pessoa há muito tempo? Então eu era casado, saí da igreja, continuo casado, mas vou frequentar prostíbulo uma semana depois. Ei, o que mudou na sua vida? O que mudou na sua vida? Porque você não está mais na igreja, na denominação tal, na igreja tal, ou porque você não se entendeu lá? Na verdade, queridos, nós estamos vendo aqui que tudo isso tem a ver com credibilidade. Ninguém tem crédito quando o seu caráter é mau, quando a sua personalidade é mau. Deixa eu dizer uma coisa, os filhos, e eu vou parar por aqui, nos conhecem, no meu exemplo, um exemplo que eu estou dando, como uma pessoa que pai e mãe brigavam a vida inteira. A vida inteira.
Aí um dia o pai se converteu, ou a mãe se converteu. É para ter briga dentro de casa? Responde, igreja. É para ter palavrão dentro de casa? Tá bom, irmãos. O desejo de suicida pertence a uma pessoa de caráter transformado? Não estou falando de depressão. Eu estou falando de convicção. De convicção. Porque luta e tribulação nesse mundo, todos nós estamos sujeitos a passar. Agora veja o que diz a Bíblia, que nós acabamos de ler em Colossenses 3. Nos despir do velho homem. Qual a credibilidade que eu posso ter com alguém que não anda segundo a palavra de Deus? Aqui entre nós. Aqui entre nós. Tem hora que é difícil, hein, irmão? Tem hora que é difícil. É a mesma ladainha, a mesma conversa, o mesmo pá. Entra ano e sai ano, as mesmas coisas, os mesmos comportamentos. Como que dá credibilidade, irmão? Aí amanhã eu chego e falo assim, nossa, eu nunca tenho oportunidade na igreja, eu nunca tenho não sei o que, irmão, é muito sério esse negócio de colocar alguém sobre o altar, para orar pela vida dos outros, para fazer isso quando a pessoa não tem credibilidade. Imagine alguém, filho, isso é muito sério. Sério, um pai que se converteu já faz 200 anos, é um Matusalém, mas os filhos falam, meu Deus, mãe, como é que a senhora aguenta viver com o pai desse jeito, mãe? E aí os filhos que vê o pai com um personagem dentro de casa, ou a mãe com um personagem dentro de casa, no dia do almoço de Natal, vamos nos reunir e vamos orar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus nessa casa. Qual é a credibilidade, irmão? Qual é a credibilidade? O filho olha e fala assim, orar? Orar? Qual é a credibilidade de uma pessoa, de um casal, e eu paro aqui, quando nossos hábitos são os mesmos? Então eu chego em casa, falo para os meus pais que não são cristãos, que eu me converti, mas eu continuo preguiçoso dentro de casa, eu continuo sendo irresponsável dentro de casa, eu continuo agredindo os meus pais verbalmente dentro de casa, eu continuo sendo uma pessoa que não sou dado à higiene, etc, etc e tal. Eu continuo mentindo, eu continuo um hipócrita. Aí minha família olha para mim e fala assim, que igreja é essa, filho, que você está indo? Que igreja é essa? Porque esse tipo de comportamento que você está tendo, eu não vejo mudança em você. Credibilidade para esta primeira noite tem muito a ver, 100% a ver com caráter. E caráter todo mundo tem. Qual é a nossa natureza do caráter quando nascemos? Um caráter deformado. E eu paro aqui. Credibilidade é também denominado como boa reputação. Para a gente fechar esse pensamento essa noite. Entre o que dizem de você ou de mim, é verdade ou mentira? Porque é possível que falem de você, mas você sabe quem você é. É possível que ataquem como atacaram Jesus, mas você sabe quem você é. Mais do que isso, alguns de vocês aqui, acredito eu, que me conhecem, como eu conheço quase todos vocês. Alguns eu só conheço de culto, mas alguns eu conheço de oração, de outras coisas. Eu falo, ó, aquilo ali é ovelha. Aquilo ali é ovelha. Você pode chamar a atenção que ele escuta, obedece, repreende aquilo ali. Não, aquilo ali é bode. Qual é a reputação que nós temos aqui dentro da igreja? Aqui dentro da igreja. Eu quero parar aqui para a gente pensar. Qual é a reputação que nós transmitimos uns para os outros aqui? Porque se credibilidade tem a ver com bom caráter, e credibilidade é quem tem boa fama, qual é a tua fama aqui dentro da igreja? Não te interessa? Deveria. Qual é a tua fama lá na escola? Você é chefe no seu trabalho. Qual é a tua reputação lá no teu trabalho?
Porque quem convive com a gente sabe que a gente é. Sim ou não, Fernanda? Sim ou não, Jacira? O Aguinaldo ficou doente, pegou Covid. Uma das coisas que eu ouvi foi: ajude porque esse aqui trabalha, não é morcegão. Qual é a nossa reputação? Está descontente com o emprego? Vai estudar, muda. Seja preguiçoso, reclama da... Vai estudar e muda. Credibilidade tem a ver com boa reputação. Não esqueça que tem pessoas que são usadas pelo diabo e vão sempre atacar a nossa reputação. Mas tem uma coisa, irmão. Vou falar uma coisa para você. Quando a gente fala alguma coisa que não deve falar, faz coisa que não tem que fazer, incomoda quando a gente vai deitar à noite? Quem aqui já ficou sem dormir por algumas coisas que falou e não deveria falar? O Espírito Santo te incomoda? Você já brigou no trânsito? Eu já. Fiz coisas que não devia fazer. Hoje estou mais controlado. Preciso ser crente, senão eu não estou lascado. Que tem uns caras que são tribulosos, são. Você já chegou em casa, tomou banho, foi dormir, e o sono não vem. O Espírito Santo assim: e aí, jovem, vamos conversar? Porque se não incomoda mais, nossa credibilidade está caída. Não vale nada. Para esta noite, entendamos isso. Credibilidade tem a ver com bom caráter. Como tem gente em cima de púlpito, como líder, mau caráter. Eu arrumo uma treta aqui dentro da igreja, crio uma rebelião, faço pecado, saio daqui, vou congregar ali, não trato aqui, saio daqui, vou para lá, abro um ministério lá, vou enganar pessoas. Qual a credibilidade que dá para alguém que não pode ser chamado a atenção? Está aí uma coisa que precisamos entender. Gente que não aceita ser tratado não tem credibilidade. Sério, irmãos. Porque qual é a nossa reputação? Quem você confia em alguém que não pode ser tratado ou alguém que pode ser tratado? Por isso que o mundo hoje, de uma certa forma, não nos respeita. Um bando de gente mentirosa, hipócrita, que se veste igual às mulheres do mundo. E não estou falando de moda saudável, não. Eu estou falando de lascívia, de homens com comportamentos piores do que homens mundanos. Alguns que saem da igreja, terminam o culto e vão para as baladas, e cheiram e bebem e vão para os motéis. Que credibilidade! Lá no meu trabalho, eu sento numa roda, grito, palavrão, não sei o que, etc, etc. E tal. Qual a credibilidade? Qual a reputação? Quem aqui já é avô precisa pensar bem que está fazendo a vida. Porque a sua segunda descendência está vindo aí. Olha que imagem está passando para os netos. Olha que imagem está passando. Credibilidade tem a ver com caráter. E vimos essa noite que quando o nosso caráter não passa por transformação. Vou dar um exemplo, irmão. Eu estou aqui conversando com Priscila, que está mais visível aqui. Eu estou aqui conversando com Priscila. Fernanda está aqui. Aí chega alguém, está vendo a gente conversar. Dá licença, eu preciso falar com o pastor um momentinho. O que é, irmão? O que você é? Você é a terceira pessoa da Trindade agora? Você... Não, mas eu preciso falar. Tem educação, irmãos. Nós aprendemos que credibilidade tem a ver com ética, com educação. Aguarda, marca um horário. Não, mas eu chego aqui e... Então, eu não sei o que. Dá licença, só um momentinho. Vai ser educado. Vai ser educado. Porque aprendemos que credibilidade é pessoas também que têm educação. Diga não na hora que tem que falar e sim na hora que tem que falar. Fique em pé. Esta noite. Sabe por que culto de ensino não enche muito não, irmão?